E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira em Bruxelas, na Bélgica, que o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul não pode ser baseado em ameaças. Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. A defesa de valores ambientais, que todos compartilhamos, não pode ser desculpa para o protecionismo. O poder de compra do Estado é uma ferramenta essencial para os investimentos em saúde, educação e inovação. Sua manutenção é condição para a industrialização verde que queremos implementar. Proteger a Amazônia é uma obrigação. Vamos eliminar seu desmatamento até 2030. Mas a floresta tropical não pode ser vista apenas como um santuário ecológico. O desenvolvimento sustentável possui 3 dimensões inseparáveis: a econômica, a social e a ambiental. Mais cedo, o presidente Lula se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Durante o encontro, a líder europeia destacou que a aproximação entre os blocos ajudará a Europa a diversificar suas cadeias de abastecimentos. Lula chegou no domingo a Bruxelas, na Bélgica, para participar hoje e amanhã da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O encontro, que não ocorria há 8 anos, reúne cerca de 60 líderes estrangeiros dos países componentes dos blocos. Vamos consultar o professor de Economia da USP, o Celso Grise, para analisar essa declaração do Lula em Bruxelas. Professor, eu gostaria de saber se esse discurso será suficiente para convencer, principalmente o Parlamento Europeu, que decidiu evitar ou proibir importação de produtos que venham de áreas desmatadas, mesmo que elas estejam dentro da lei, que, como diz o Código Florestal, isso pode acontecer. Você acha que o Lula consegue reverter esse cenário, hein, professor? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos que nos acompanham na noite de hoje. Evidentemente, Petrin, o presidente da República colocou as posições muito claramente. Ele quer, vamos dizer assim, iniciar essas novas negociações a partir de critérios novos. A primeira grande frase dele, que eu acho muito razoável, é que toda a relação deve abolir as punições. Não é punindo que nós vamos conseguir alcançar os objetivos que nós pleiteamos nesses acordos. O que interessa muito é uma relação construtiva, interessa muito a transferência de tecnologia, interessam os capitais aportados no Brasil, mas isso não pode ser, de forma nenhuma, um instrumento para a União Europeia arguir protecionismo em cima de problemas ambientais. O produto brasileiro deve concorrer em igualdade de condições com os produtos do resto do mundo e, portanto, não devem ser objeto de barreiras protecionistas em função de aspectos ambientais que estão sendo cuidados, não é? Agora, você acredita que o Parlamento Europeu vai reverter a decisão já tomada ou não? Não, eu não acredito numa reversão completa, mas acho que haverá, sem dúvida, uma amenização nos tratos das questões internacionais, sobretudo as questões ambientais e comerciais com o Brasil e a União Europeia. A União Europeia recebe também recados fortes do presidente da Argentina e dos presidentes de países do Caribe e outros da América do Sul propriamente. Portanto, Perfeito. recompor a posição europeia no Brasil passa, na área toda da América Latina e Caribe, passa certamente por uma revisão dos propósitos e dos critérios que a União Europeia impôs aos países, né? Temos que assinar, por exemplo, o contrato do Mercosul de uma maneira mais amigável, mais cooperativa e não prevendo apenas o Brasil como exportador de commodities, não é? Professor? Nós devemos ver toda a região com produtos agregados
de maior valor também sendo comercializados na União Europeia. E sobre a outra notícia que demos há pouco, né, sobre a não renovação do acordo, né, de exportação segura no Mar Negro, a Rússia decidiu não renovar esse acordo. Qual que é a sua expectativa? Você acredita que a Rússia possa, por exemplo, bombardear navios ucranianos que estejam exportando grãos naquela região? E como é que isso vai impactar a partir de agora os preços dos grãos e também dos fertilizantes? Bom, isso já começa a ocorrer claramente, né? Na medida em que a Rússia se afasta do acordo e põe em risco, portanto, o transporte na região, no Mar Negro, é imediato. Vão subir todos os grãos, cevada, soja, centeio, milho, tudo isso sobe de preço de forma imediata, porque todos precisam garantir o seu abastecimento. Por outro lado, Pedro, eu acho que bombardear navios de embarcados, né, com produtos agrícolas é uma atitude muito antipática para o Putin, dado o problema da segurança alimentar. Você sabe que a Ucrânia foi o grande fornecedor de tudo isso, de todos esses produtos que estamos falando, para as regiões pobres da África no ano passado. E, portanto, seria assim absolutamente provocativo, antipolítico. Ele está gastando com isso vamos dizer assim, algum cacife que ele queria ter, ou um as na manga, que está substituindo as ameaças nucleares dele. Acho que, como a ameaça é menor, é uma ameaça bem menor do que uma guerra nuclear, mas politicamente é muito desgastante para o Putin, porque ele deixará populações muito pobres, muito vulneráveis, sobretudo no continente africano, expostas à fome, à desigualdade e a tudo isso. A Turquia e também a ONU estão meio que garantindo, né, que esse pacto vá continuar mesmo sem a presença da Rússia. Isso é um bom indício? Isso é um ótimo indício, porque a Rússia se vê isolada nisso, não é? E é curioso, né, Pet? Porque para nós, no Brasil, claro que os fertilizantes vão subir de preço de novo, mas é claro que a nossa exportação de grãos vai ser muito melhor remunerada se uma coisa dessa se perpetuar aí por um mês e qualquer coisa. Então, o ideal seria que não ocorresse nada disso, a gente mantivesse os níveis de preço, ajudando a segurar a inflação internacional e garantindo sempre o superávit comercial que a agricultura e a pecuária no Brasil têm sempre favorecido o nosso país nessas contas internacionais. Professor Celso Grise, mais uma vez, obrigado pela sua análise aqui. Uma boa noite, até uma próxima, professor. Uma boa noite, muito obrigado, Pet. Prazer imenso estar com você e todos os seus ouvintes e telespectadores. Obrigado, professor. Boa noite.